Olá! Bom, continuando a nossa leitura, vamos iniciar hoje pelo capítulo 104. Era ele. Restituiu o grampo a Virgília, que o repregou nos cabelos, e preparou-se para sair. Era tarde, tinham dado 3 horas. Tudo estava esquecido e perdoado. Dona Plácida, que espreitava a ocasião idônea para a saída, fecha subitamente a janela e exclama: Virgem Nossa Senhora, aí vem o marido de Iaiá. O momento de terror foi curto, mas completo. Virgília fez-se da cor das rendas do vestido. Correu até a porta da alcova. Dona Plácida, que fechara a rótula, queria fechar também a porta de dentro. Eu dispus-me a esperar o Lobo Neves. Esse curto instante passou. Virgília tornou a si, empurrou-me para a alcova. Disse a Dona Plácida que voltasse à janela. A confidente obedeceu. Era ele. Dona Plácida abriu-lhe a porta com muitas exclamações de pasmo. O senhor por aqui, honrando a casa de sua velha? Entre, faça favor. Adivinhe quem está cá. Não tem que adivinhar. Não veio por outra coisa. Apareça, Iaiá. Virgília, que estava a um canto, atirou-se ao marido. Eu espreitava-os pelo buraco da fechadura. O Lobo Neves entrou lentamente, pálido, frio, quieto, sem explosão, sem arrebatamento, e circulou um olhar em volta da sala. Que é isso? Exclamou Virgília. Você por aqui? Ia passando, vi Dona Plácida à janela e vim cumprimentá-la. Muito obrigada, acudiu esta, e digam que as velhas não valem alguma coisa. Olhai, gentes, Iaiá parece estar com ciúmes. E acariciando-a muito, esse anjinho é que nunca se esqueceu da velha Plácida. Coitadinha, é mesmo a cara da mãe. Sente-se, senhor doutor. Não me demoro. Você vai para casa? Disse Virgília. Vamos juntos. Vou. Dê cá o meu chapéu, Dona Plácida. Está aqui. Dona Plácida foi buscar um espelho. Abriu-o diante dela. Virgília punha o chapéu, atava as fitas, arranjava os cabelos, falando ao marido que não respondia a nada. A nossa boa velha tagarelava demais. Era um modo de disfarçar as tremuras do corpo. Virgília, dominado o primeiro instante, tornara à posse de si mesma. Pronta, disse ela. Adeus, Dona Plácida. Não se esqueça de aparecer, ouviu? A outra prometeu que sim e abriu-lhes a porta. Capítulo 105. Equivalência das janelas. Dona Plácida fechou a porta e caiu numa cadeira. Eu deixei imediatamente a alcova e dei 2 passos para sair à rua, com o fim de arrancar Virgília ao marido. Foi o que disse, e em bem o que disse, porque Dona Plácida deteve-me por um braço. Tempo houve em que cheguei a supor que não dissera aquilo senão para que ela me detivesse. Mas a simples reflexão basta para mostrar que depois dos 10 minutos da alcova, o gesto mais genuíno e cordial não podia ser senão esse. E isto
por aquela famosa lei da equivalência das janelas, que eu tive a satisfação de descobrir e formular no capítulo 51. Era preciso arejar a consciência. A alcova foi uma janela fechada. Eu abri outra com o gesto de sair e respirei. 106. Jogo perigoso. Respirei e sentei-me. Dona Plácida atroava a sala com exclamações e lástimas. Eu ouvia, sem lhe dizer coisa nenhuma. Refletia comigo se não era melhor ter fechado Virgília na alcova e ficado na sala. Mas adverti logo que seria pior. Confirmaria a suspeita. Chegaria o fogo à pólvora e uma cena de sangue. Foi muito melhor assim. Mas depois, que ia acontecer em casa de Virgília? Matá-la-ia o marido? Espancá-la-ia? Encerrá-la-ia? Expulsá-la-ia? Essas interrogações percorriam lentamente o meu cérebro, como os pontinhos e vírgulas escuras percorrem o campo visual dos olhos enfermos ou cansados. Iam e vinham, com o seu aspecto seco e trágico, e eu não podia agarrar um deles e dizer: és tu, e não outro. De repente, vejo um vulto negro. Era a Dona Plácida, que fora dentro, enfiara a mantilha e vinha oferecer-se-me para ir à casa do Lobo Neves. Ponderei-lhe que era arriscado, porque ele desconfiaria da visita tão próxima. Sossegue, interrompeu ela. Eu saberei arranjar as coisas. Se ele estiver em casa, não entro. Saiu. Eu fiquei a ruminar o sucesso e as consequências possíveis. Ao cabo, parecia-me jogar um jogo perigoso. E perguntava a mim mesmo se não era tempo de levantar e espairecer. Sentia-me tomado de uma saudade do casamento, de um desejo de canalizar a vida. Por que não? Meu coração tinha ainda que explorar. Não me sentia incapaz de um amor casto, severo e puro. Em verdade, as aventuras são a parte torrencial e vertiginosa da vida, isto é, a exceção. Eu estava enfarado delas. Não sei até se me pungia algum remorso. Mal pensei naquilo, deixei-me ir atrás da imaginação. Vi-me logo casado, ao pé de uma mulher adorável, diante de um baby que dormia no regaço da ama. Todos nós no fundo de uma chácara sombria e verde, a espiarmos através das árvores uma nesga de céu azul, extremamente azul. 107. Bilhete. Não houve nada, mas ele suspeita alguma coisa. Está muito sério e não fala. Agora saiu. Sorriu uma vez somente, para Nhonhô, depois de o fitar longo tempo carrancudo. Não me tratou mal nem bem. Não sei o que vai acontecer. Deus queira que isso passe. Muita cautela por hora. Muita cautela. Tudo isso entre aspas, que era o bilhete, né? Capítulo 108. Que se não entende. Eis aí o drama. Eis aí a ponta da orelha trágica de Shakespeare. Esse retalhinho de papel, garatujado em partes, machucado das mãos, era um documento de análise que eu não farei neste capítulo, nem no outro, nem talvez em todo o resto do livro.
Poderia eu tirar ao leitor o gosto de notar por si mesmo a frieza, a perspicácia e o ânimo dessas poucas linhas traçadas à pressa? E por trás delas a tempestade de outro cérebro, a raiva dissimulada, o desespero que se constrange e medita, porque tem de resolver-se na lama, ou no sangue, ou nas lágrimas. Quanto a mim, se vos disser que li o bilhete 3 ou 4 vezes naquele dia, acreditai-o, que é verdade. Se vos disser mais, que o reli no dia seguinte, antes e depois do almoço, podeis crê-lo, é a realidade pura. Mas se vos disser a comoção que tive, duvidai um pouco da asserção, e não a aceiteis sem provas. Nem então, nem ainda agora, cheguei a discernir o que experimentei. Era medo e não era medo. Era dó e não era dó. Era vaidade e não era vaidade. Enfim, era amor sem amor, isto é, sem delírio. E tudo isso dava uma combinação assaz complexa e vaga, uma coisa que não podereis entender, como eu não entendi. Suponhamos que não disse nada. 109. O filósofo. Sabido que reli a carta antes e depois do almoço, sabido fica que almocei. E só resta dizer que essa refeição foi das mais parcas da minha vida. Um ovo, uma fatia de pão, uma xícara de chá. Não me esqueceu essa circunstância mínima. No meio de tanta coisa importante, obliterada, escapou este almoço. A razão principal poderia ser justamente o meu desastre, mas não foi. A principal razão foi a reflexão que me fez o Quincas Borba, cuja visita recebi naquele dia. Disse-me ele que a frugalidade não era necessária para entender o humanitismo, e menos ainda praticá-lo, que essa filosofia acomodava-se facilmente com os prazeres da vida, inclusive a mesa, o espetáculo e os amores, e que, ao contrário, a frugalidade podia indicar certa tendência para o ascetismo, o qual era a expressão acabada da tolice humana. Veja São João, continuou ele, mantinha-se de gafanhotos no deserto, em vez de engordar tranquilamente na cidade e fazer emagrecer o farisaísmo na sinagoga. Deus me livre de contar a história do Quincas Borba, que aliás ouvi toda naquela triste ocasião. Uma história longa, complicada, mas interessante. E se não conto a história, dispenso-me, outrossim, de descrever-lhe a figura, aliás, muito diversa da que me apareceu no passeio público. Calo-me. Digo somente que se a principal característica do homem não são as feições, mas o vestuário, ele não era o Quincas Borba. Era um desembargador sem beca, um general sem farda, um negociante sem déficit. Notei-lhe a perfeição da sobrecasaca, a alvura da camisa, o asseio das botas. A mesma voz, roufenha outrora, parecia restituída à primitiva sonoridade. Quanto à gesticulação, sem que houvesse perdido a viveza de outro tempo, não tinha já a desordem. Sujeitava-se a um certo método. Mas eu não quero descrevê-lo. Se falasse, por exemplo,
no botão de ouro que trazia ao peito e na qualidade do couro das botas, iniciaria uma descrição que omito por brevidade. Contentem-se de saber que as botas eram de verniz. Saibam mais que ele herdara alguns pares de contos de réis de um velho tio de Barbacena. Meu espírito, permitam-me aqui uma comparação de criança. Meu espírito era, naquela ocasião, uma espécie de peteca. A narração de Quincas Borba dava-lhe uma palmada. Ele subia. Quando ia a cair, o bilhete de Virgília dava-lhe outra palmada. E ele era de novo arremessado aos ares. Descia e o episódio do passeio público recebia-o com outra palmada, igualmente rija e eficaz. Cuido que não nasci para situações complexas. Esse puxar e empuxar de coisas opostas desequilibrava-me. Tinha vontade de embrulhar o Quincas Borba, o Lobo Neves e o bilhete de Virgília na mesma filosofia e mandá-los de presente a Aristóteles. Contudo, era instrutiva a narração do nosso filósofo. Admirava-lhe, sobretudo, o talento de observação com que descrevia a gestação e o crescimento do vício, as lutas interiores, as capitulações vagarosas, o uso da lama. Olhe, observou ele, a primeira noite que passei na escada de São Francisco, dormia inteira, como se fosse a mais fina pluma. Por quê? Porque fui gradualmente da cama de esteira ao catre de pau, do quarto próprio ao corpo da guarda, do corpo da guarda à rua. Quis expor-me finalmente à filosofia. Eu pedi-lhe que não. Estou muito preocupado hoje e não poderia atendê-lo. Venha depois. Estou sempre em casa. Quincas Borba sorriu de um modo malicioso. Talvez soubesse da minha aventura, mas não acrescentou nada. Só me disse essas últimas palavras à porta. Venha para o humanitismo. Ele é o grande regaço dos espíritos, o mar eterno em que mergulhei para arrancar de lá a verdade. Os gregos faziam-na sair de um poço. Que concepção mesquinha! Um poço! Mas é por isso mesmo que nunca atinaram com ela. Gregos, subgregos, antigregos, toda a longa série dos homens tem se debruçado sobre o poço para ver sair a verdade que não está lá. Gastaram cordas e caçambas. Alguns mais afoitos desceram ao fundo e trouxeram um sapo. Eu fui diretamente ao mar. Venha para o humanitismo. Bom, vamos ficar por aqui. Está de bom tamanho, não é? Voltamos no próximo vídeo, tá bom? Espero vocês aqui comigo, tá ok? Muito obrigada. Até lá, então. Não esqueçam do like, por favor, tá bom?